Qual a diferença entre gerenciamento de risco e gerenciamento de crise? Nós sabemos que muito se fala nesses dois termos, né? Tem gente até que acha que é a mesma coisa. A verdade é que são completamente diferentes. E se um for bem feito, o outro nem vai precisar existir. Vamos então entender as diferenças. Primeiro, né, vamos começar por aquilo que vem primeiro, que é o gerenciamento do risco. O que é o gerenciamento do risco? Gerenciamento de risco é a parte da prevenção, é o planejamento, o controle dos acontecimentos antes que eles se tornem reais. Para que esse gerenciamento de risco seja feito de maneira eficaz, ele deve começar por algo chamado checagem de vulnerabilidades. É uma auditoria profunda em todas as pontas da organização, buscando aqueles focos de problemas, aqueles sinais de alerta que podem se transformar em uma crise em algum momento. Vale lembrar que os estudiosos afirmam que 66% das crises, mais de 2/3 das crises, poderiam ter sido evitadas caso os alertas não fossem ignorados. Para fazer uma boa checagem de vulnerabilidades, todos os setores da empresa devem ser envolvidos e conseguir respostas para a seguinte pergunta: o que pode dar errado no meu setor e desencadear uma crise com potencial de abalar a reputação da empresa? Aí, gente, é passar o pente fino, sempre pensando nos piores cenários. Um dos erros mais comuns que algumas organizações cometem ao fazer essa checagem é se concentrar demais na parte operacional, por exemplo, quando a gente fala de uma indústria. Claro que crises que envolvem acidentes, elas chamam mais a atenção da sociedade, da mídia, da imprensa, né, porque ela tem um potencial maior de causar danos irreversíveis para a reputação e de colocar em xeque o futuro da empresa. Porém, nós não podemos esquecer que existem outros setores que também podem causar uma crise. Por exemplo, é preciso pensar no que fazer se um novo concorrente chegar no mercado, disputando o mesmo público que o seu, em melhores condições. E aí, como é que vai sair dessa? Um outro exemplo dessa antecipação de crise, né, é o conceito de logística. Ele precisa ter alternativas para o caso da falência do principal fornecedor que você tem, aquele que garante a matéria-prima fundamental para o produto que sua empresa produz. Nunca se esqueçam que a crise vem de todos os lados. Então, uma vez feita essa checagem das vulnerabilidades, cabe aí aos líderes botarem a mão na massa e apontarem as soluções para as questões levantadas. Afinal de contas, né, resumindo, o gerenciamento do risco, ele pensa no problema antes dele existir, de modo que não chegue a existir, que não vire uma crise de fato. Se citando o exemplo, né, que eu acabei de dar, eu tenho uma alternativa para o fornecimento da minha principal matéria-prima, eu não preciso me preocupar com esse assunto. Se o fornecedor falir, eu vou acionar outra empresa antes mesmo do material faltar e criar uma crise para a minha empresa. O nome disso? Gerenciamento de risco. Porém, nós sabemos que mesmo com gerenciamento de risco muito bem feito, com trabalho de antecipação dos problemas, a gente não pode evitar todas as crises. Às vezes, elas chegam. E aí que entra o gerenciamento de crise. Aí é a contenção de danos. Aí já é ação imediata com a crise já instalada, trazendo a resposta da organização aos fatos e à opinião pública. Aí, gente, é o que fazer depois que a barragem estourou, que o avião caiu, que foi descoberto um erro de contabilidade ou que o seu funcionário agrediu uma idosa por causa de troco. E repito, não é só de tragédias que falamos quando o assunto é crise. Vamos voltar lá naquele exemplo que eu dei da falência do seu principal fornecedor? Na minha checagem de vulnerabilidades, eu constatei o excesso de dependência de um fornecedor. Os líderes agiram e conseguiram montar uma lista com o nome de 10 outras empresas que podem fornecer esse mesmo material e garantir a continuidade da minha indústria. Gerenciamento de risco bem feito, problema resolvido, certo? Nem sempre. A questão é que, mesmo com esse bom planejamento de gerenciamento de risco, algumas crises não podem ser evitadas. Então, imagine que essa principal matéria-prima da sua empresa vem da China. Aí um vírus surgiu na cidade, lá onde esse material é fabricado, toda a população foi colocada em lockdown, numa quarentena super rígida, interrompendo totalmente a produção de todas as indústrias. Você já viu os filmes antes, né? Pois é. Nesse caso, mesmo com toda a antecipação do problema, não tem o que fazer.
E essa é uma crise que não pode ser evitada. Aí é o momento de entrar em campo, de entrar em ação, o gerenciamento de crise, com as ações que vão ser tomadas nesse novo cenário. E aí, o que vai fazer? Parar a produção? Demitir funcionários? Buscar novas soluções tecnológicas? Investir em outras linhas de produto? Como vamos comunicar isso para os funcionários? Como é que nós vamos comunicar isso para a sociedade em geral? O que vai ser dito para a imprensa? O que vai ser dito para os acionistas? Então, dando um exemplo real, gerenciamento de risco é a Vale saber que barragens do tipo A montante podem dar problema e monitorar toda a situação, ou então determinar o fim desse tipo de barragem. Gerenciamento de crise já é a resposta da empresa após o rompimento em Brumadinho, com todas as ações que vieram na sequência da tragédia, apoio às vítimas, apoio aos parentes, comunicação, enfim, tudo aquilo que a gente viu e continua vendo. Delimitadas as diferenças entre os dois modelos, a conclusão é muito simples. Um bom gerenciamento de riscos evita que seja necessário gerenciamento de crise. Invista na antecipação dos problemas e na prevenção. É a melhor saída para evitar as grandes crises.